Bom, vamos falar agora um pouco sobre qual é a natureza dos dons espirituais, né? Efésios 4:8 vai falar o seguinte: por isso as escrituras dizem, quando ele, né, Jesus Cristo, subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Nesse texto, Paulo está falando de quando Jesus morreu, desceu às partes mais baixas da terra, ele fala, desceu até as profundezas do inferno e subiu. E quando ele subiu, ele subiu vitorioso e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele distribuiu dádivas ao povo. A imagem que Paulo quer trazer é a imagem de um conquistador, de um imperador, de um rei que volta da guerra trazendo despojos. E à medida que ele vai vindo, ele vem numa passeata, ele vem num grande desfile. E ele vai então distribuindo presentes às pessoas que são do reino dele, que estão ao redor dele. Então essa é a ideia. E por que isso é importante observar? Porque os dons são espirituais. Eles foram conquistados a partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. Logo, os dons são espirituais e eles são sobrenaturais. Nós vivemos num reino sobrenatural, nós vivemos num reino espiritual. Então, tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que pode ser útil para a edificação da igreja precisa ser compreendido como algo espiritual, como algo sobrenatural. Vamos lá. Quem nos dá os dons? De novo, é o Espírito Santo que nos concede. A partir do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo veio e é o Espírito Santo que nos concede. É Deus que determina a função de cada membro do corpo de Cristo a partir da colocação de dons. É na colocação dos dons em cada um de nós que Deus estabelece os lugares onde a gente vai se encaixar. De forma que o papel do corpo de Cristo é validar, é ajudar os irmãos a se encaixarem no corpo. E é papel da liderança reconhecer aquilo que Deus colocou. Não é papel de um líder na igreja levantar um e diminuir outro, colocar alguém num cargo ou numa posição, mas é muito mais compreender aquilo que Deus colocou na vida daquela pessoa, o quão bem ela tem executado aquilo que Deus colocou na vida dela como dom, então reconhecê-la, encaixando cada peça adequadamente. Não é a nossa vontade que estabelece o nosso lugar no corpo, mas talvez a fidelidade que nós temos àquilo que Deus colocou, mas em primeiro momento a sabedoria de Deus, de novo, a soberania de Deus em ter colocado em cada um de nós um dom. Se eu tenho um dom, não foi porque eu escolhi, não foi porque você escolheu, mas porque Deus escolheu para cada um de nós. Eu sei que há um texto na palavra que fala que nós devemos buscar os melhores dons. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas é muito mais no entendimento de que nós, como igreja, nós, como corpo, devemos buscar aqueles dons que edificam mais o corpo, aqueles que estão em falta no nosso meio. Mas não no sentido de que eu individualmente e de forma egoísta eu queira escolher um dom que eu acho mais bonito, que eu acho mais legal, ou porque o meu irmão tem, eu também vou querer. Não, é Deus quem coloca, é Deus quem escolhe. O que pode acontecer muitas vezes é Deus colocar no meu coração um desejo por um dom que Ele quer me dar, ou talvez por um dom que Ele já deu. A palavra fala que é o Espírito Santo que realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, se Deus começa a colocar no meu coração uma incomodação, por interceder pelas pessoas, por acordar de madrugada, e Deus coloca pessoas na minha mente, no meu coração, e coloca uma dor na minha vida, uma compaixão por essas vidas, é muito provavelmente que Deus colocou um dom de intercessão. Se Deus começa a te incomodar pelos carentes, pelas pessoas que vivem na rua, pelos miseráveis, por aqueles que estão necessitando de cuidados, é muito provável que Deus quer suprir essa necessidade da igreja usando você. E nos mais diversos dons, é assim que Deus opera. Então, é claro que a gente precisa compreender que o nosso coração pode ser enganoso às vezes, e por isso que eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos, para que haja sabedoria, para que haja compreensão, mas é muito provável, se há um desejo genuíno no seu coração, sincero diante de Deus, por alguma coisa, por preencher algum vazio na igreja, é muito provável que Deus esteja colocando na sua vida esse dom para suprir isso. Um descontentamento santo, a gente poderia dizer, para suprir uma necessidade do corpo. Qual é a origem, então, dos dons? Qual é a origem desse termo, dessa palavra dom? A palavra que é traduzida por dom ou por graça em alguns lugares
na palavra é a palavra que vem do grego carisma. E o que significa essa palavra? Um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Não é por nossa capacidade, por nossa origem, por nossa história, por nosso estudo. Não é por nada disso, mas pela graça de Deus. É um dom da graça. É um presente que Deus resolveu nos dar. Por que Deus colocou então aquele dom naquele irmão e esse dom em mim? Não sei. Né? Não cabe a nós saber. A gente vai saber o porquê Deus colocou quando a gente cumprir o propósito. A gente vai entender então o porquê, né, daquele dom. Mas não porque ele colocou em mim e não no outro. Isso só compete a Deus saber. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele não nos dá espaço para ficar discutindo esse tipo de coisa. Não é produtivo ficar discutindo esse tipo de coisa, porque isso vai gerar competição, vai gerar facções, vai gerar aquilo que entristece, em última análise, o Espírito Santo. E não é o que a gente quer. Nós queremos alegrar o Espírito Santo e não entristecê-lo. Amém? Então a origem da palavra carisma é essa. E quem tem os dons? Vamos repetir aqui, vamos recapitular aquilo que a gente viu no vídeo passado. Todos os que têm o Espírito Santo têm dons. Todos que estão inseridos na igreja, o corpo vivo de Cristo. Deixa eu deixar bem claro isso. Todos que foram batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Todos aqueles que passaram pelo novo nascimento, receberam o Espírito Santo. Esses têm dons. E isso é bom, né? Lembrar isso. É revigorante. Né? É muito bom saber que cada um de nós tem o dom. Mas talvez alguns não queiram admitir essa realidade porque nos leva a um comprometimento. Ah, não tenho nenhum dom. E acho que com isso pode se esquivar de servir, de ser um ministro. Como eu falei, e vou repetir, das duas uma, ou você não nasceu de novo e não faz parte desse corpo de Cristo, ou você talvez não descobriu os seus dons ainda. E se isso sinceramente está no seu coração, a gente precisa trabalhar. Olha, realmente, eu gostaria muito, mas eu não enxergo em mim nenhum dom. Então nós vamos orar, nós vamos buscar, e Deus vai revelar que dons Ele colocou na sua vida para que a gente possa desenvolvê-los. Mas não viva dizendo, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum compromisso. Lembre-se de novo da parábola dos talentos, onde aquele tinha um único talento e escondeu, enterrou. Né? Não negociou, não usou aquilo para produzir mais. E como ele foi tratado pelo seu Senhor. Deus nos livre de recebermos dons e escondermos, guardarmos para nós de forma egoísta, ou não compreendendo o propósito deles, simplesmente deixá-los de forma inútil e passarmos uma vida sem exercermos aquilo que Deus nos chamou. É uma vida miserável, em primeiro lugar. É uma vida egoísta, é uma vida triste. Porque a vida no Espírito, a vida exercitando os dons, é uma vida que traz vida, é uma vida que gera vida, e é uma vida que é emocionante. Ela é uma aventura a cada dia, no sentido de exercitar os dons e sermos revigorados, e sermos animados à medida que Deus nos usa. Amém? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente também. Então, Efésios 4,16 fala o seguinte: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Olha lá a imagem do edifício. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ou toda parte, a gente poderia traduzir também, ao cumprir sua função específica. Lembra da engrenagem lá? Pode ser pequenininha, mas ela tem uma função específica. Ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Que texto lindo, né? O objetivo final não é que eu esteja mais alto, que eu esteja em evidência. O objetivo é que o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Talvez você seja uma engrenagem maior, talvez você seja uma pedra maior, mas o objetivo é que aquela pedra pequena, que aquela engrenagem pequena, que aquela parte pequena do corpo também seja edificada, também cresça saudável em amor, que o corpo todo cresça. A palavra ali que eu destaquei, a palavra cada parte, o original ela é toda parte. O que eu quero enfatizar de novo? Que todos nós, que cada um de nós, que fazemos parte do corpo, temos dons. Certo? Então, não tem como fugir dessa realidade. A palavra em vários lugares, em várias situações, vai afirmar a mesma coisa.
Cada membro do corpo tem dons. Deus não colocaria dons em você simplesmente para bonito. Deus não dá um presente sem utilidade. Deus não faz nada sem um propósito. Vou repetir, Deus não faz nada sem um propósito. Se Ele colocou dons e Ele fala que colocou, não é por acaso. Há um propósito nos dons. E o nosso objetivo tem que ser descobrir, usar, treinar, capacitar-nos, melhorarmos no uso deles e servirmos as pessoas através do dom que Deus colocou na nossa vida. Vamos falar um pouquinho também sobre a ideia de combinação de dons. Isso pode aparecer, quando a gente for fazer os testes, a gente vai perceber isso. Muitas vezes aparecem na nossa vida múltiplos dons e podem aparecer dons em combinação. Tá? Pode ser que a pessoa tenha apenas um dom, mas é muito comum que dons apareçam combinados. E a maioria das pessoas tem mais do que um dom, ou vão desenvolvendo ao longo do tempo vários dons. E é interessante ver que alguns faz sentido até, aparecerem em conjunto. Por exemplo, o dom de pastor e o dom de mestre. E aqui eu não estou nem falando daquela pessoa que prega na igreja, ou que é pastor ordenado integral, ou aquele que é mestre e ensina no Instituto Bíblico. Mas vamos para um outro exemplo. Você é um apacentador, você é um líder de células. Você é um discipulador e Deus coloca na sua vida. Então o dom de pastoreio, de cuidar das pessoas, de cuidar das feridas dela, de saber o nome dela, as suas necessidades e cuidar como um pastor cuida das ovelhas. E Deus também coloca o dom de ensino para discipular, para ensinar, para seguir na apostila, para tirar as dúvidas daquela pessoa com relação à palavra, à visão. Pastor e mestre, é muito comum esses dons aparecerem em conjunto. Não obrigatoriamente vão aparecer, mas é muito comum aparecerem. Ou o dom da intercessão e o dom da profecia. Deus coloca no seu coração o desejo, a necessidade de orar, de interceder pelas pessoas. E Ele também coloca na sua boca palavras para levar as pessoas. Palavra de ânimo, de encorajamento, de exortação. Ou o dom de conhecimento e o dom do ensino. Deus traz palavra de conhecimento para você, revelação sobre a palavra de Deus, ou sobre situações que acontecem. Ele também coloca você a capacidade de explicar, de traduzir de uma forma que as pessoas compreendam. Ou o dom da libertação e o dom de discernimento de espírito podem aparecer em conjunto também. Deus coloca na sua vida o dom de expulsar demônios, de expulsar espíritos imundos que estejam oprimindo as pessoas. E Ele coloca também o discernimento, a compreensão de como esses espíritos agem, às vezes sutilmente, mas discernir o que é a atuação do Espírito Santo, o que é uma carnalidade e o que é realmente uma operação de um demônio. Ou o dom de apóstolo e o dom de liderança. O dom do apóstolo, aquele que traz direção para a igreja, aquele que coloca as pessoas, encaixa elas nos lugares delas, nos seus ministérios. Em paralelo a isso, conjunto disso, o dom da liderança, de influenciar, de ir adiante, de fazer com que pessoas sigam essa direção. Ou o dom de cura com o dom de milagres. Deus coloca esses dons para que aquela pessoa opere no sobrenatural, através de curas, milagres. Dom da fé também é muito comum aparecer em conjunto. Então, é muito comum aparecer essas combinações de dons na vida das pessoas. Tá? E com relação ao chamado, talvez à medida que a gente vai vendo os dons que aparecem, a gente pode ir também entendendo para onde Deus pode chamar a cada um de nós. E há uma diferença entre dons e chamado. O chamado é geral, é um dom espiritual que Deus coloca, o dom de ensino, o dom de pastoreio, o dom de serviço. Mas Deus também pode colocar chamados particulares. Por exemplo, Deus coloca o dom de ensino, mas é para ensinar crianças, não necessariamente para ir para um curso de teologia. Deus coloca o dom de missões e pode ser um ministério sim na África ou um ministério no meio da Amazônia, mas também pode ser um dom de missões para missões urbanas dentro de tribos, dentro da própria cidade. Ou um dom de cura para você ministrar em hospitais, por exemplo, ou um dom da fé para você trabalhar num orfanato ou no Instituto Conforme e exercer a fé nesses lugares. Então, há uma diferença entre o dom e a atuação. Às vezes a gente rotula que para esse dom eu preciso necessariamente estar nesse lugar, que alguém falou por algum motivo, quer dizer, por exemplo, vou usar aqueles clichês,
Missionário tem que ir para a África, tem que ir para um lugar muito distante. Né? O dom de pastoreio, eu tenho que pregar numa igreja ou ser pastor integral. O dom de ensino, eu tenho que necessariamente ter uma sala de aula e um grupo de pessoas sentado e eu ensinando. E não é assim. O dom de profecia, eu tenho que ser aquela pessoa que levanta em voz alta e fala, eis que o Senhor diz. E não é assim. Deus pode usar esses dons nos mais diversos lugares. É onde Deus mais vai usar, eu quero repetir, é no meio, no contexto dos grupos pequenos. Nós somos uma igreja em grupos pequenos e é ali que Deus vai utilizar a grande parte dos dons e a grande maioria das pessoas dentro dos grupos pequenos. É ali que a gente desenvolve, que a gente edifica o corpo. E é ali que Deus quer te chamar em primeiro lugar para ser usado. Não pense que porque você não está em evidência numa celebração ou no contexto geral da igreja que Deus não quer te usar ou Deus não está te usando. Muitos de nós vamos ser usados fortemente para a edificação do corpo dentro dos grupos pequenos. Muitas vezes edificando um a um, discipulando um a um. Pense que você pode ser aquele que vai discipular o novo Billy Graham. Pense que você pode estar discipulando aquele que vai ser amanhã o líder numa igreja ou no ministério, que vai fazer grandes coisas. Você está edificando a formação do corpo, pedrinha por pedrinha. E a nossa recompensa, o nosso galardão, vem do Senhor. Não por fazermos grandes coisas aos olhos dos homens, mas por cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não vai te cobrar daquilo que Ele não te pediu, mas Ele vai esperar que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. E pode ser que pareça aos olhos dos homens pequenos, mas se você cumpriu aquilo que Deus chamou, você terá dele a recompensa. Amém? Então, qual que é o grande objetivo de estudar os dons espirituais? Não é adquirir conhecimento, não é termos uma bagagem aí para podermos discutir isso, mas é descobrir, desenvolver e usar os dons espirituais. 3 coisas. Descobrir que dons eu tenho, desenvolver esses dons, porque isso faz parte, a parceria com o Espírito Santo, e usar os dons espirituais para a edificação do corpo. Então, eu não sei como enfatizar isso tão fortemente, né? Mas talvez a principal tarefa de qualquer cristão, a tarefa primária, quando alguém se converte, recebe o Espírito Santo, é descobrir que dons Deus colocou naquela pessoa. Hoje, quando eu vejo, às vezes, pessoas se convertendo, a gente batiza aquela pessoa e começa a olhar e pensar, que dons Deus colocou nessa pessoa? Como ela vai contribuir para o corpo? Que surpresas Deus nos reserva, né, a partir daquela nova parte do corpo de Cristo? Veja, é algo fascinante. E você pode então discipular essa pessoa, começar a ensiná-la, a levá-la a experimentar o Senhor e ir descobrindo com ela, né, que dons Deus colocou na vida dela. A gente vai ver mais na frente como que a gente faz, né, para descobrir e desenvolver os dons. Que métodos a gente pode utilizar, talvez, se a gente pode assim dizer. Mas essa pessoa vai estar então buscando, ela vai estar aprendendo, ela vai estar desenvolvendo. E é uma alegria quando a pessoa descobre os dons que Deus colocou na vida dela e ela começa a exercitar. Ela vai muito rapidamente amadurecendo, crescendo, sendo edificada no corpo. Então, descobrir antes de desenvolver. Os dons são recebidos, eles não são alcançados. Como eu falei, a gente não vai atrás e dizer, eu quero esse dom porque eu acho bacana. Embora, como eu falei, um desejo sincero no coração pode ser um indício de que Deus está colocando em você um desejo para efetivar. Então é sempre importante sondar o nosso coração. Mas é o Espírito Santo que nos dá e distribui os dons conforme Ele quer. Então, na sabedoria dele, Ele vai compreender, Ele vai saber aquilo que falta para a nossa igreja, aquilo que falta para o nosso corpo, e Ele vai colocar os dons em nós. Tá? Por fim, quais são os benefícios, né, dos dons espirituais? Por que é bom a gente ter dons espirituais? Por que Deus resolveu fazer isso, né, com todos os membros do corpo e não apenas com uma elite, com o clero, com uma parte do corpo, com os mais maduros? Por que Deus coloca dons? Vejam, desde o bebê espiritual, desde o mais novo, Ele coloca dons espirituais. Por que Deus faz isso? E eu separei aqui algumas ideias, né? Quando eu compreendo os dons espirituais, eu sou um cristão melhor. Eu encontro o meu lugar no corpo. Eu paro de ser um peso para os meus irmãos. Eu paro de competir com as pessoas. E eu então me torno um cristão melhor, que entendo que
aquilo que Deus colocou na minha vida é para a edificação dos outros, é para servir os outros, é para a edificação do corpo de Cristo. Eu permito que Deus possa contar comigo também. Eu me torno não mais alguém que só quer receber, que só quer pedir, mas eu pergunto, Deus, como você quer me usar? Eu digo, Deus, eis-me aqui, me usa. E eu começo então a tirar o foco de mim e colocar o foco no reino, colocar o foco na igreja, colocar o foco naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu lido também melhor com a minha missão, eu começo a compreender o propósito que Deus colocou na minha vida. À medida que eu vou compreendendo os dons, eu vou entendendo aonde Deus está me chamando para agir. Porque Deus não vai me colocar num lugar que Ele não me capacite. Então, eu vou tendo sinais da onde Deus quer me usar pelos dons. Eu encontro o meu lugar na igreja, eu encontro o meu lugar no corpo. Não o lugar que eu quero, mas o lugar que Deus colocou na minha vida. Não adianta eu querer ocupar um lugar se eu não tenho os dons para aquilo. Então Deus começa a me encaixar. E para alguns que têm uns dons, pode ser a coisa mais simples. Pode ser a coisa que para os outros poderia parecer pequeno até. Mas você compreende lá no seu íntimo, é isso que Deus me chamou para fazer. E há uma satisfação, há uma alegria. E você não precisa se comparar com ninguém, nem competir com ninguém. Você não precisa dar satisfação, vamos dizer assim, a ninguém. Você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. E você desenvolve uma autoestima saudável. Você sabe, Deus me chamou para algo específico. Aquilo que Deus me chamou para fazer, ninguém mais vai fazer. Deus resolveu, de forma particular, Ele olhou para mim e colocou um conjunto de dons. Como a palavra fala no Salmo 139, que Deus nos teceu, nos fez, nos moldou, escreveu todos os dias da nossa vida no seu livro. Aqui também eu estou entendendo que Deus me deu, Ele fez um pacote de dons de forma personalizada para mim. Isso faz bem, Faz bem para a autoestima saber. Deus conta comigo. Deus espera que os dons que Ele colocou na minha vida eu possa usar. E para cada um Ele deu um pacote diferente, um pacote especial. Que nós vamos abrir e nós vamos usar para a edificação do corpo. Romanos 12:3 fala, não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então aqui Paulo está falando um pouco sobre isso, de nós entendermos quem nós somos em Deus, a partir dos dons que Ele colocou na nossa vida, da igreja que Ele nos plantou, nós podemos compreender a soberania, a sabedoria dEle. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele sabe por que colocou esses dons nesse tempo, nesse contexto, para a edificação do corpo. Então, eu compreendo que eu sou importante para Deus e recebi um dom diretamente dEle para cooperar com o corpo de Cristo. Amém? Efésios 4, de 12 a 14 fala, eles, os dons espirituais, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É através dos ministros que Deus coloca na nossa vida, que são dons de Deus, que são usados por esses servos de Deus. Eles nos preparam-nos para realizar a nossa obra. E como é que a gente realiza a obra? Através dos dons que Deus colocou na nossa vida. Com isso a gente vai edificando o corpo. E à medida que eu edifico o corpo, quer dizer, à medida que eu edifico o meu irmão, eu vou crescendo e vou obtendo maturidade. Quer dizer, a maturidade é um subproduto de eu usar corretamente, de eu usar de forma diligente os dons que Deus colocou na minha vida. Então, o processo de amadurecimento vai acontecendo na nossa vida e a igreja vai crescendo, como o próprio texto fala, de forma saudável em amor. 1 Pedro 4, de 10 a 11 fala também o seguinte, Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Quer dizer, o benefício final de termos dons espirituais é glorificarmos a Deus.
quando as pessoas do mundo olharem, né, para esse jardim florido, essa multiforme graça, esses talentos espalhados, elas vão olhar o que acontece com esse povo, que todo mundo tem algum talento, que todo mundo faz alguma coisa, que não há briga, que não há confusão, não há competição, mas há uma harmonia, há o amor espalhado, a igreja crescendo, edificada, e contra isso não há como ir, né? As portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, e as pessoas se sentem atraídas por isso, e Deus então é glorificado. Amém? Eu quero deixar aqui a dica dos livros que eu comentei antes, Descubra Seus Dons Espirituais, do Peter Wagner, e O Grupo Pequeno Cheio do Espírito. Principalmente esse segundo livro, que é um livro fácil de encontrar, um livro barato, um livro tranquilo de ler, e é um livro que todo apacentador deveria ler, todo discipulador deveria ler, né, e todo membro deveria ler para compreender que o lugar, né, primário de aprendizado, de experimentação, até de erros mesmo, né, com relação ao uso dos dons, é o grupo pequeno. É no grupo pequeno que eu posso testar, que eu posso errar. É a incubadora para os meus dons, porque ali eu sou amado, ali eu sou cuidado, ali eu vou ser exortado, ali eu posso testar, eu posso treinar, e muitos dos dons que são desenvolvidos ali no grupo pequeno podem depois ser utilizados na igreja como um todo, nas celebrações, nos ministérios, mas tudo começa no grupo pequeno, porque é ali que a igreja é edificada. Então, fica aí a dica desses dois livros, né, O Grupo Pequeno Cheio do Espírito Santo, principalmente do Joel Kominski. Então, até o próximo vídeo. A gente vai continuar falando dos dons, temos muita coisa ainda para falar, até que a gente possa fazer o teste dos dons. Ok? Até lá.